Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Salmos. Hoje, Salmos, o capítulo de 120 ao 134. Esse bloco de Salmos, se inicia, eles são chamados cânticos de degraus ou cânticos de romagem, né? São cânticos para peregrinação, né? E eram cantados pelo povo hebreu na sua peregrinação rumo a Jerusalém, para as festas religiosas da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, né? A gente vai começar com o Salmo 120, a gente não sabe exatamente quais são as circunstâncias que o Salmo foi escrito, né? Mas a gente vai ver logo de cara aqui a situação. O Salmo 120 começa da seguinte forma: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Então, meu irmão, aqui ele está dizendo aqui que ele está se lidando ali com mentirosos, com caluniadores, né? E está retratando aqui, o Salmo está retratando o drama do salmista, né? No caso de os que atribuem a Davi aqui, está lidando com uma situação de angústia, né? E mentira. E interessante a gente observar que estado de angústia da alma, né? Eu pergunto, quem nunca passou por angústia ou não tem angústia, né? Angústia é um sentimento de preocupação e gerado por preocupação, por uma grande tensão, por um grande medo, né? Segundo os dicionários. E uma coisa é certa, a angústia é um sentimento democrático, atinge todo mundo e todo mundo vai ter pelo menos alguma vez na vida, alguns dias, angústias, e todos nós estamos sujeitos a isso, né? Pode ser por uma opressão emocional, né? Uma opressão do seu próprio espírito, gerada por questões psicológicas ou emocionais, diante de certas circunstâncias da vida, né? Agora, uma coisa é certa, a gente suporta a angústia com fé e na vida piedosa com Deus, mas Deus não nos poupa da angústia, Ele não tira a angústia da gente, mas Ele nos dá suporte na fé nele para suportar a angústia, tá? Afinal a gente vive no mundo caído, né? Sujeito a todas essas coisas, né? E é interessante uma palavra de Charles Spurgeon quando diz que no caso aqui de Davi, que a calúnia ocasiona a aflição do tipo mais angustiante, né? Dizer que você não fez alguma coisa, que não fez, né? E interessante que a angústia, você vai observar, leva uns ao desespero, outros ao abatimento, e os mais piedosos, né? Como nós, como você, como eu, o que a gente deve fazer é clamar ao Senhor, né? Ou seja, buscar a oração. A oração acalma o seu coração, te conecta a Deus, te coloca em submissão a Deus, né? Nesse momento você faz o quê? Pedido de livramento na própria oração. Você faz um livramento, né? Pede um livramento e questiona muitas vezes aquilo que está sendo o foco da sua angústia, né? E se for no caso da calúnia, você acusa o caluniador de língua enganadora, como o salmista acusa, né? Mas sempre baseado na oração e na piedade. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nos casos de angústia a gente deve fazer o quê? Voltar-se para Deus. Esse é o primeiro passo, né? Deus não nos livra da angústia, mas a fé nele, a oração de clamor e pedido nos fortalece para sairmos daquela situação, né? O Salmo 121 também, esse aqui é um salmo para o viajante, no caso aqui, em peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É um salmo do viajante, né? Que descreve a jornada em direção à cidade amada, que é Jerusalém, né? Que está indo para Jerusalém aqui, né? E esse salmo aqui, ele é um dos mais consoladores de todo o livro de Salmos, do Saltério, né?
E ele é um dos textos mais lidos aqui, antes, como dito, antes da jornada de um peregrino, ou mesmo à beira do leito de enfermidade, no caso aqui em questão, né? Por quê? Por que ele é o mais lido? Porque ele fala da proteção divina ao seu povo, né, o povo de Israel, na jornada da vida. Assim como nós, a gente clama e olha para o Senhor, o salmista aqui está falando da jornada do peregrino. E nós aqui na terra somos o quê? Somos peregrinos. A caminho da verdadeira vida, do lar da pátria celestial, né? E aí, é uma questão, por que o Senhor é o nosso socorro? É bem interessante da gente fazer essa pergunta, porque Ele nos traz a salvação e nos traz todo o livramento. E aqui a gente vê, que percebe também no fundo uma questão de angústia, né? E o tipo de socorro, qual o socorro que Deus pode nos dar? Todo imaginável e possível, né, meu irmão? Socorro moral, socorro circunstancial, quer dizer, diante daquela circunstância está vendo. E o Warren, o Erseb, ele destaca que o povo de Israel seguia também um calendário lunar, de modo que o escritor também está se referindo a dias, meses, anos, estação após estação, né? Assim a gente deve comportar na vida da gente, né? O tempo todo olhar para frente, olhar para o alto, né? Para o Senhor, né? Outro socorro espiritual, né? Para não livrar de opressão, né? Que a opressão daqui a própria vida traz, né? Entendeu? O Salmo 122, meu irmão, minha irmã, encerra a primeira, que esses salmos, até o 134, é dividido em trilogias, né? Encerra a primeira trilogia dos salmos de peregrinação de romagem, né? Esse salmo 122 é interessante porque ele começa assim: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Você vê que existe aqui, as pessoas falam quando vão à igreja, né? Aqui ele está falando alegrei-me, porque a questão do templo é uma questão muito presente. Ele se sentiu alegre, né? Quando foi à casa do Senhor, porque no Salmo 120, o salmista se sentiu odiado entre seu próprio povo. No Salmo 121, descreveu os perigos da viagem. E no 122, a alegria do cristão. Meu irmão, a alegria do Espírito Santo é a melhor coisa que tem. Você pode estar no meio do problema, mas como diz Paulo, alegria sempre, né? Porque o fruto do Espírito é o quê? Alegria. E a ordem nossa que nós temos é alegrarmos, né? Alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. É interessante a gente observar como esses salmos de romagem atuam e fazem parte o tempo todo da nossa vida, né? O tempo todo. O Salmo 123 também é um salmo que vai começar a segunda trilogia dos 3 salmos, né? 123, 124, 125, né? Começa é parecido com 120, que ele logo começa assim: a ti levanto meus olhos, a ti que ocupas o trono dos céus, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor. E aqui, meu irmão, minha irmã, o autor aqui está enfrentando o quê? Desprezo e escárnio da soberba dos opositores dele, né? E a gente deve entender, em nossa caminhada da vida, entender que o Senhor é o Rei soberano da nossa vida e da história, né? A gente deve olhar para o Senhor como soberano e nos colocarmos como servos, ou seja, na total dependência do Senhor. É isso que a oração faz nos curvar e colocarmos em total dependência do Senhor, né? Também ter a certeza que o Senhor é misericordioso, olhar para o Senhor não como o Senhor furioso ou castigador, como pregaram durante muito tempo, mas como um Pai de toda misericórdia, né, meu irmão, minha irmã? O Salmo 124, se o Senhor não tivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não tivesse do nosso lado, quando os inimigos atacaram, eles já não teriam engolido vivos. Meu irmão, minha irmã, aqui o Salmo, que é o quinto, né, de romagem, ele foi escrito por Davi, né?
está escrito que é um salmo da vida, e tem a possibilidade de ter sido descrito durante os insultos de Golias, né? Ou da perseguição de Saul, né, meu irmão? Ou mesmo sobre a conspiração de Absalão. Mas a questão é que, durante a nossa vida, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós seríamos engolidos pelos nossos pecados, pela nossa condição caída. Obrigado, Senhor, é o que a gente deve falar, né? Porque o Senhor é libertador e providência, né? Pedro falou claramente para Jesus: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Ele nos livra de todos os perigos possíveis e imagináveis, né? Meu irmão, minha irmã, e o Salmo 125, Salmo 125, começa assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se pode abalar, mas permanecerá para sempre, né? Meu irmão, esse salmo aqui, que é o segundo da trilogia, né? É o segundo da trilogia, é o último da segunda trilogia, fala que os peregrinos confiam no Senhor. Está falando aqui dos peregrinos que confiam no Senhor. A fé aqui está colocada. Essa fé que a gente teve, não é uma fé vã, uma fé contemplativa, uma fé de outra forma, né? A fé expressa certeza naquilo que vai acontecer, confiança em Deus, porque Deus, Ele nos prometeu Jesus Cristo e entregou seu Filho único, unigênito para nós, né? Mas o tempo todo, uma coisa a gente pode perceber nos Salmos: oração sempre, né? O Salmo 126 é o primeiro salmo da terceira trilogia, né? Aqui é um salmo de retorno. O Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Ou seja, ele aqui está tratando esse sétimo, na verdade é o sétimo salmo, ou seja, a terceira trilogia, né? Ele aborda aqui o retorno do cativeiro babilônico, a reconstrução e o repovoamento de Jerusalém. Vocês estão percebendo que Jerusalém foi arrasado, destruído durante o cativeiro babilônico, 70 anos, né? E, portanto, é um salmo pós-babilônico em que o povo se volta para Deus, né? Se volta para Deus. Interessante observar que esse salmo pós-babilônico, né, pós-cativeiro, a diferença, o intervalo desse salmo para o salmo 90 é mais ou menos 1500, aproximadamente mais ou menos 1000 anos. Você vê que o povo sempre peca e volta para Deus, né? Ou seja, dá mais ou menos 1500 anos, 1600 anos antes de Cristo, né? O Salmo 127 também é descrito como Salmo de Salomão. Por que Salmo de Salomão? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E aqui vamos estar falando aqui de quê? Da edificação da família. A família como uma dádiva de Deus, né? Uma dádiva de Deus. E por que o pessoal fala, os estudiosos falam que é atribuído a Salomão? Porque, por causa da palavra amados, que é a palavra que se formada, Gedidias, né? O nome pessoal de Salomão, da parte de Deus, Gedidias. Interessante, né? Fala do casamento, que é edificar a casa e guardar uma cidade, né? A nossa casa é nosso primeiro ministério, é a nossa igreja principal, né? Sem auxílio do Senhor é uma obra fracassada, né? A gente precisa confiar em Deus, fala sobre trabalho, confiar em Deus, buscar refúgio e sustento em Deus, né? Que não é o trabalho que dá o sustento, Deus nos sustenta para trabalhar. Então, logicamente, Deus nos dá o sustento, né? Os filhos são herança do Senhor, né? São herança do Senhor, que Deus nos dá, né? É uma bênção realmente. O Salmo 128, vocês vão ver que é um salmo de alegria. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho. Interessante que Salmo 128 começa com o Salmo 1 lá, né?
das bem-aventuranças, Salmo 1, e fala das bem-aventuranças do Mateus 5, né? Esse é o último salmo da terceira trilogia, né? Esses cânticos de romagem, né? É interessante observar aqui, para a gente não ficar muito apegado às coisas terrenas, né? Irmão meu irmão. A gente ter um trabalho próspero, casamento feliz, filhos unidos, e fala da mesa. A mesa é um símbolo de comunhão. Quando Davi resgatou Mefibosete, né? Filho de Jonathan, amigo dele, botou Davi, Mefibosete, ele era aleijado, né? Botou sentado na mesa, ficou da mesma altura de todo mundo. Por quê? Na mesa todos são iguais, da altura da mesa para cima. Todos somos do mesmo tamanho, não existe diferença. A mesa é a mesa da comunhão. Assim deve ser também na igreja, todos serem do mesmo tamanho, da mesma altura. Paulo fala isso na carta a Filemon a respeito de Onésimo, né? O Salmo 128, que é o salmo é o primeiro salmo da quarta trilogia, fala de esperança e de espera. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos, né? Perdão, Salmo 129. Quem é o Salmo 129 fala, é o primeiro salmo da quarta trilogia, fala da esperança e da espera, né? Esperança é a certeza que vai acontecer. Enquanto você tem esperança que não acontece, você espera pacientemente no Senhor, né? E aí, fala das perseguições aqui do povo de Deus, pessoas que são espiritual, física, racial e material, né? Perseguição, meu irmão, e aí entra aquela famosa teologia da perseguição, né? É um distintivo do cristão. A gente vê cristãos sendo perseguidos no mundo inteiro hoje. E nada mais atual do que isso, né? Perseguição espiritual, que você confessa a Jesus Cristo, confessa a Deus. Perseguição física, né? Oriunda da sua confissão a Jesus Cristo. Perseguição racial, nada mais atual do que o preconceito e perseguição racial. E a perseguição material, que vai lá na questão dos poderosos oprimirem os pobres, né? É um salmo muito atual esse salmo. Traz-nos grandes reflexões acerca dos tipos de perseguições e para avaliar também nosso próprio comportamento, né, meu irmão e irmã? O Salmo 130 fala assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita isso. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. É um salmo de clamor que vem lá do coração do povo de israelita naquela ocasião, né? A gente tem que estar lembrando que o povo aqui está a caminho de Jerusalém para as festas lá da Páscoa, da Pentecostes, né? Para adorar a Deus no templo, né? A questão do templo é uma questão de identidade nacional para o povo de Israel, né? É o segundo salmo da quarta trilogia, e é um salmo que o salmista aqui está indo nas profundezas da angústia, um salmo de profunda angústia, na profundeza da angústia, né? E esse salmo é interessante, é tão assim, pesado no sentido que ele é frequentemente conhecido pelas palavras iniciais, em latim, de profundis, né? Era um salmo predileto, era um dos salmos prediletos de Agostinho, né? Grande teólogo, Lutero, Calvino, John Owen, né? É um salmo que relata um clamor profundo, mas nos ensina verdades preciosas. Perdão seguro de Deus, né, meu irmão? É um deles. Perdão seguro de Deus. A espera que a gente tem que ter, na esperança, na paciência. A esperança e fé é em Deus, Jesus Cristo, não é na fé, na nossa fé, senão não é fé, né? E depois dá um testemunho eloquente do perdão divino em si próprio. Experimentar esse perdão divino, né? O Salmo 131 é o terceiro salmo, né, da quarta trilogia dos Cânticos de Romagem. Foi escrito Davi, fala Davi como poeta e grande rei, né? Grande rei. Senhor, meu coração não é orgulhoso e os olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas. Fala aqui da humildade, como que ele, sendo o caçula entre 8 irmãos, sendo um pastor de ovelhas, é alçado a rei de Israel com uma promessa de Deus que haveria sempre descendente dele no trono de Israel.
é uma renúncia da forma de todo orgulho. O orgulho leva a soberba, né, do coração humano, desde a queda de Adão lá. E a busca desse contentamento mostra maturidade e estrutura espiritual. Né, meu irmão? O Salmo 132 é um salmo que fala assim: Senhor, lembra-te das dificuldades que enfrentou, eu juro ao Senhor, ele fez um voto ao poderoso Jacó. Esse é o primeiro e último salmo da quinta trilogia, né? O assunto aqui está claro: edificação da casa do Senhor em Jerusalém. O Senhor escolheu Sião para lugar da sua habitação, ou seja, do templo, né, meu irmão? A gente vai ver a determinação para edificar a casa, e a gente sabe que Davi não edificou a casa, mas Salomão, né, edificou o templo. Né? O Salmo 133, que é o último, o segundo e o penúltimo salmo dos salmos ditos de trilogia, de romagem, não tem nenhum lamento. Não tem nesse poema nenhuma amargura, né? Davi ele é o autor desse poema. Davi deve ter escrito esse salmo provavelmente quando estava, depois de 7 anos governando em Hebron, passou a reinar em Jerusalém com todas as 12 tribos debaixo do seu cetro real, né? Ressalta o que? A excelência da união fraternal, todas as 12 tribos eram sujeitas a ele, da união fraternal, símbolos da união fraternal, né? Adoração é símbolo da união fraternal. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce a barba de Arão e desce a gola das suas vestes. É interessante a gente observar isso nesse Salmo 133, né? Meu irmão, minha irmã. Que a bênção, às vezes a nossa bênção está no irmão. Não vem direto para a gente, mas está no irmão. Ou quando vem para a gente, é direcionado ao irmão. Precisa entender isso, né? O Salmo 134, que é o último salmo da trilogia dos degraus, né? Dos cânticos, né? Vai tratar do fim da jornada do peregrino, né? Que ele voltou, né? E esse salmo é uma transição para o salmo, para uma série de salmos que começam no Salmo 135, que enfatizam o louvor ao Senhor. É muito interessante. E a gente vai ver aqui no Salmo 134 uma coisa que o tempo todo nós devemos fazer. Por quê? Adoração ao Senhor. É isso que se trata os Salmos 120 ao 134. Obediência, adoração e louvor ao Senhor, presentes nas circunstâncias, não só lá dos salmistas, mas na nossa vida no dia a dia. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém.